Vampeta, pra gente depois projetar um pouco melhor o jogo, mas eu quero saber a sua expectativa, porque o São Paulo chega com uma enorme força pro Clássico, é líder do campeonato, como há muito tempo a gente não via jogar, tá numa posição de poucas críticas ultimamente e enfrenta um Corinthians que foi um ponto de interrogação a temporada inteira, e ainda é. Só que o São Paulo, quando chega em Itaquera, não consegue vencer o Corinthians. Isso nunca aconteceu na história da Arena do Corinthians. Você acha que domingo o clima tá favorável para ser diferente? Gabriel, tem 10 dias que o Corinthians está treinando, né? O Corinthians não jogou no meio de semana, né? Fez sua última partida há 10 dias, amanhã faz 10 dias, não no domingo. Quer dizer, teve tempo para treinar bastante. Qual é a vantagem do Corinthians em relação ao São Paulo? É isso aí, é o tabu. Mas tabu também são quebrados. São Paulo nunca ganhou em Itaquera, como nunca tinha ganhado na Arena do Palmeiras. E ganhou esse ano jogando bem, né? Bateu o Palmeiras. São Paulo que vem motivado, tem a volta do Daniel Alves. São Paulo que tem uma sequência boa aí para abrir mais vantagem ainda, a depender do que o Flamengo faça o Atlético Mineiro. Porque o São Paulo depois vai pegar esse Atlético Mineiro aqui. Já na quarta-feira que vem. Então, já vai pegar. Já na quarta-feira. Ele tem um Flamengo aqui também. Ele tem um Inter aqui. Quer dizer, os concorrentes diretos, tudo em casa. Só não perder para eles e manter a distância, né? Vai ser um jogo aí que a gente vai ver assim, pô, o Corinthians tem o quê pra poder usar? Ficou 10 dias treinando, o São Paulo teve jogo no meio de semana, teve a sequência, pagou aqueles jogos tudo atrasado, né? Eu só vou assim, o tabu. Dizer qual é o time que tá jogando melhor, todo mundo sabe. O São Paulo cria oportunidade, tá jogando melhor. Eu acho que a zaga do São Paulo não tá falhando, foi a melhor zaga do ano passado, na Arboleda e o Bruno Alves. Votado a ser titular. Estão jogando bem. São Paulo tem a zaga menos vazada e o segundo melhor ataque. E o Corinthians tá ali, sobrevivendo. Quer sair aí pra ver se pega uma Sul-Americana. Eu acho que não passa disso. Mas não vejo favoritismo porque um clássico, às vezes, quem tá pior até leva vantagem. Eu joguei um desse. O Corinthians, quando foi rebaixado em 2007, não ganhava ninguém. Só ganhou do São Paulo. 1-0 gol de Betão. E você sabe que... E naquele ano, o São Paulo foi campeão, né? Foi campeão, sim. Com muita folga. Não, e você sabe, só pra gente relembrar, desde 2014, quando começou, quando a Arena do Corinthians estreou, que agora chama Neoquímica Arena, foram 12 jogos. O Corinthians com 9 vitórias e 3 empates, né? Então, assim, é um jejum de 12 jogos e de 6 anos. 6 anos. Em Itaquera, né? Em Itaquera. Bruno Prado, e aí, Bruno, o que você pensa desse clássico? A gente vai projetar bastante Corinthians e São Paulo hoje aqui no Esporte em Discussão, e é uma partida que chama atenção pelo momento, né? O momento é tão diferente. Eu não sei, Vampeta, talvez seja a primeira vez que o São Paulo chegue em Itaquera assim tão bem. Acho que esse é o primeiro momento. Eu acho que é o bem, melhor né? momento. É o melhor momento do São Paulo nos últimos 6 anos. 6 anos e 12 anos. É 8 anos que não tem ganho título, né? 8. 8, né? 8. Então, é o Que melhor não ganha momento em Itaquera do São são Paulo. 6 anos já. O melhor momento do São Paulo. Palpite pro final de semana, Vampeta. Quanto vai ser o jogo em Itaquera? 2-1 Corinthians. Que isso. Você perguntou, Tá bom. falei, mano. José Manuel de Barros, o palpite, Zé. Aí já sei. E aí? Quer ver? Ele vai querer responder, sabe o quê? Londrina e Remo. É quanto, Zé? Londrina e Remo. Fala, Zé. Palpite, Zé. Londrina 100% em casa. É no café o jogo, não tem pra ninguém. Série Aí, C. Tubarão, 1-0 pra nós. Palpite, Zé. O Vampeta pediu Londrina e Remo, eu dei. Então, agora desse jogo Vamos não de repetir. Itaquera, Corinthians eu e falei São assim, ó, Paulo, domingo, o São Paulo José Manuel de Barros. O São Paulo, eu não consegui ouvir direito o que você falou aí, que nós falamos ao mesmo tempo, mas assim, Itaquera, Corinthians e São Paulo. Assim, São Paulo, para mim, é favorito pro jogo, mas palpite a gente chuta o que quiser. Empate, 1-1. 1-1. Por isso que eu abri. Já deu uma introdução, Já né? abri pra ele Remo e Londrina e Remo. Bruno Prado, seu palpite, Bruno. São Paulo 2-1. Eu acho que o São Paulo ganha também 2-1. Tem cara de São Paulo esse jogo. Mas
É aquela coisa, né? Tem jejum. Corinthians se segura no jejum. Certeza que o único que vai acertar é o Samidana, hein? O Sami vai acertar. Durante o jogo, os números vão mudando e o Sami vai atualizando tudo em tempo real. O São Paulo não vai ganhar o jogo lá. Porque o Corinthians vai fazer a melhor partida que ele pode, porque é a luta contra o título do rival também. Isso vai pesar. Você vai ver. Você vai ver que a semana vai ser assim. Os corintianos vão pedir exatamente isso. Pode achar o que quiser, é minha opinião. Eu acho que o São Paulo não ganha o jogo em Itaquera, né? Vai ser uma luta danada do Corinthians para prejudicar o São Paulo na luta pelo título brasileiro. Você vai ver, o mote da torcida corintiana pro clássico de domingo, pode ver, a partir de quinta a sexta-feira, vai falar isso. Tem que ganhar para o São Paulo não ser campeão. Vamos tirar o título, vamos ajudar aos outros, mas não ajudar o São Paulo. Então, quer dizer, vai ser isso aí a conversa, e o São Paulo não vai ganhar o jogo domingo lá. Esse tabu não será quebrado. Tá bom, vamos aguardar então, né? E aí, Bruno Prado? Sem dúvida, desde que o estádio do Corinthians foi inaugurado, é o melhor momento do São Paulo, o jogo que o São Paulo chega lá em melhor momento, assim, comparado com o Corinthians, né, fazendo uma relação de um com o outro. Claro que cada jogo é de um jeito, né, o São Paulo estar melhor, e é claramente melhor que o Corinthians, não significa que ele vai chegar lá e vai atropelar o Corinthians, que vai ganhar fácil. O Campeonato Brasileiro não é assim, o time do São Paulo não é um mega time que chega e atropela os adversários como quer. Os dois jogos esse ano entre Corinthians e São Paulo, né, os dois foram no Morumbi, um pelo Paulista e outro pelo Brasileiro. Não foram jogos fáceis, né? Claro que o São Paulo agora está em outro momento, mas no Paulista foi um 0-0 no Morumbi, e no Brasileiro foi uma vitória por 2-1 com o gol do Brenner nos acréscimos, né, no último lance do jogo. Então, foram dois jogos equilibrados até aqui. O São Paulo evoluiu, cresceu desde o último confronto com o Corinthians. O Corinthians não saiu muito do lugar. Eu já falei aqui algumas vezes, para mim o Corinthians está mais ou menos igual desde o início do ano, com pequenas oscilações dentro da margem de erro, como falam nas pesquisas eleitorais. Mas, assim, uma grande melhora ou uma grande queda do Corinthians, eu acho que não teve. Ele está mais ou menos igual. É um time de meio de tabela, que deve ficar ali entre o 10º, 12º, 13º lugar. Mas o São Paulo chega como favorito, mas não é um jogo, não é uma barbada. O São Paulo vai chegar lá e vai fazer o que quiser. É um jogo que deve ser difícil, mas o São Paulo, sem dúvida, é melhor e tem uma grande chance de vencer Itaquera. E você, José Manuel? Rapaz, que jogo interessante, né? Além da história toda, de ser um grande clássico do futebol brasileiro, do futebol paulista. Eu vejo o São Paulo chegando como favorito para o jogo. É a equipe que tem até a obrigação, e ele não tem fugido das características dele, buscado vitória em todos os jogos. Ele vai chegar, vai propor o jogo e vai para ganhar em Itaquera, para tentar. Ele nunca esteve tão bem, né, para quebrar esse tabu lá em Itaquera. Do lado do Corinthians, o grande problema é em relação ao que pode apresentar de diferente o Wagner Mancini. Ele terá conseguido, nesses 10 dias, preparar algo de diferente. A gente sabe que, defensivamente, o São Paulo, por exemplo, não terá a facilidade que teve contra o Botafogo nesse jogo. Muito longe disso. Defensivamente, o Corinthians vai ser uma pedreira para o São Paulo, assim, do lado do Corinthians, né, que cresceu defensivamente, está marcando bem, enfim. A grande questão o Corinthians, para vencer, ele terá evoluído, e aí depende de uma série de coisas. O Casares vai aparecer no jogo, não vai aparecer no jogo? E se aparecer, vai ser o Casares que o Corinthians imaginou que seria quando contratou, ou o cara que veio aí que não fez absolutamente nada até agora? O Luan tem tentado, né? E há uma insistência do Wagner Mancini para ver se o Luan apresenta um futebol melhor, e ele tem oscilado e às vezes até mostra alguma coisa interessante, mas longe daquele Luan de 2017 com a camisa do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Então tem muito. O Davó, o que será o Davó nesse jogo? Né? O Jô é uma grande ausência, uma ausência importante. O Ramiro talvez volte e entre em campo. Aí é um jogador de muita pegada, que é acostumado a jogar clássicos, jogos decisivos, e pode ser um ganho, especialmente nessa coisa de povoar o meio-campo, que tem sido um ponto muito forte da equipe do São Paulo. O São Paulo é um todo,
mas o meio campo ali com Daniel Alves especialmente, com Sara e com Igor Gomes, isso na parte de criação, dá muito trabalho para qualquer adversário e o Corinthians precisa de muita consistência defensiva. Então a gente tem uma grande interrogação. Também o Corinthians terá alguma vantagem por estar descansado, só treinando esse tempo todo, e aí pode pegar um São Paulo um pouco mais desgastado, está jogando quarta e domingo e sempre jogos decisivos. Ou seja, por isso que eu digo, é um jogo interessantíssimo nessa questão também, né? O São Paulo teve dificuldades contra o Vasco, teve dificuldades, não foi bem contra o Sport, mas sobrou contra o Botafogo, passeou praticamente, principalmente no segundo tempo lá contra o Bahia, foi lá e ganhou com muita autoridade do Goiás, teve dificuldade contra o Ceará, né? Já faz várias rodadas que ele teve essa dificuldade. Acho que o São Paulo é mesmo favorito para o jogo. Assim, se eu fosse para chutar, chutaria que haverá essa quebra de tabu, que vai dar São Paulo nesse jogo, mas assim, jogo para perder ponto e não sair reclamando, se vou sair com empate, por exemplo, é esse, que é um grande clássico. E o São Paulo terá 2 clássicos importantes nessa próxima sequência de 5 jogos, né? Além do confronto direto contra o Atlético Mineiro. Ele tem Corinthians e depois, daqui a 5 jogos, o Santos. E no meio do caminho, Atlético Mineiro, Fluminense fora, Red Bull, Bragantino fora. É uma sequência difícil do São Paulo, mas são jogos em que, se ele passar, especialmente nesse confronto direto contra o Atlético Mineiro, ele tem condição de aumentar ainda mais a vantagem. Mas começando contra o Corinthians, né? Acho que ele é favorito para o jogo, mas é clássico, e você sabe como é que é, né? Num jogo desse aí, muita coisa pode acontecer. Vampeta, e essa semana que o Zé fala, essa semana livre que o Corinthians teve, você acha que ela pode impactar em alguma coisa no jogo de domingo? Como o Zé falou, né, Gabriel? A defesa do Corinthians é sólida, né? Melhorou, não vem tomando gol. O próprio Wagner Mancini, né, ele deu a coletiva e falou: eu tenho que melhorar o ataque. Eu tenho que fazer esses caras criarem, chegarem, chutar. Eu cobro que eles vá no mano a mano, no 1 contra 1, vá pra cima, não toque pra trás. Ele exige isso do Everaldo, né, do Gustavo Mosquito, pra quando estiver no mano, pra ir pra cima. Quer dizer, teve 10 dias. 10 dias no ouvido: ô meu filho, treina, vai pra cima, tá no mano, não toca pra trás. Né, porque lá atrás a cozinha é boa. Né, de Gabriel pra trás, eu acho que o Corinthians, com a volta do Fábio Santos, melhorou ali do lado esquerdo. Agora pra frente que é duro. Passou do camisa 5, aí eu vi o Cantígio falando: eu preciso melhorar mesmo, eu tô sem confiança. Né, os atacantes, o Jô não joga. Né, é o cara que tem mais bagagem. Então eu não sei como é que vai ser esse ataque do Corinthians, se vai ser o Davó, se vai ser o Natel. Eu sei que se juntar eles tudo não dá 15 gols. Todos eles juntos não dá. O artilheiro do time é o Bozelli, que fez gol há 7 meses atrás e ainda tá afastado. Olha como é complicado o ataque do Corinthians.